Olá, hoje eu estou a fim de falar sobre a oração do Pai Nosso. A maior parte das pessoas aprenderam a orar o Pai Nosso de maneira muito automática, sabe? Tipo nas escolas, quando você é moleque, nas igrejas e assim por diante. Particularmente, eu acho raro encontrar pessoas que tenham sido ensinadas com respeito à profundidade e ao significado dessa oração que é tão fundamental e completa de petições verticalizadas e horizontalizadas. Oxe, quase me enganei aqui, né? Mas o Pai Nosso representa um símbolo disso que eu acabei de fazer, da cruz, que se alimenta do vertical, lembra da oração que abre a boca, se alimenta do vertical e transborda na horizontalidade da vida. O mais interessante é que pouco antes de Jesus ensinar essa oração, em seu tão famoso Sermão da Montanha, que muitas vezes é pouco assimilado e praticado entre muitos, ele adverte que nós não devemos usar de vãs repetições. Isso está em Mateus 6, versículo 7. Não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque presumem que pelo muito falar, pelo muito pedir, serão ouvidos. Então, se ele falou isso antes de ensinar o Pai Nosso, então a gente não deveria orar o Pai Nosso como uma mera e vazia repetição, concorda? E muito menos de maneira interesseira, até porque essa oração não tem, ao meu ver, nenhuma estrutura para a satisfação de desejos ou da carência do ego. Ao contrário, ela esmaga o nosso ego com a unidade em espírito com o eterno, no vertical, e com o outro também, com essa unidade com o próximo, no horizontal. E outra coisa muito interessante que acontece no versículo seguinte, que ele diz inclusive para os pedintes: Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo de pedirmos. A questão é, sabemos ou não o que realmente é necessário e vital para nós? Se sabemos, será que realmente desejamos o melhor segundo a vontade de Deus para nós? Ou a gente deseja mesmo, de fato, é o melhor segundo a nossa vontade? Então, é uma necessidade discernir essa oração nos apegando à essência e ao significado de cada palavra dita por Cristo. Porque esse modelo de oração serve na realidade para nortear o que de fato é importante e essencial em nossas petições ao divino. Eu sinceramente acredito que o Pai Nosso é um roteiro, sabe? Para orientar o sentido de todas as nossas orações. É um guia. Não depende só de quais palavras exatamente você usa quando ora, ou dos pedidos intermináveis que, na maioria das vezes, são para benefício próprio. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Portanto, é essencial que a gente altere aí essa ótica para a visão que Cristo realmente quis nos ensinar com o Pai Nosso. Essa visão precisa ser assimilada primordialmente no nosso interior, para que a gente consiga tocar e adquirir, essa mesma essência de Cristo. Essa oração revela a alma de Jesus, a sua consciência, o sentido da vida e como deveríamos viver essa vida. Tenho certeza que isso ia resolver muito o nosso problema. Então, resumindo, essa luz precisa entrar na nossa consciência para que sejamos um com o eterno, como Cristo é com Ele, para sermos de fato transportados para o reino da sua luz. E o resultado disso é um transbordar de bondade, de benevolência, de amor ao próximo. Aí está de fato a salvação que nos liberta do nosso egoísmo e nos desvia dessa nossa atenção demasiada e anseios pelo material e nos transporta para usufruirmos de um tesouro real, da verdadeira riqueza, que é o riquíssimo Logos, o infinito, a vida que age em nós, nos transformando gradativamente em seres iluminados pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador.
E essa é a mesma luz que agiu e age nele e em todos os seus discípulos, pelo menos aqueles que conseguiram assimilar e tocar essa verdade, essa realidade. Essa é a verdade que pode de fato nos libertar. O Pai Nosso visa a conscientização do Deus no homem. Por exemplo, como é que você imagina Deus quando você o chama de Pai? Se é que você o chama de Pai, é claro, né? Vamos ser sinceros. Muitos, mas muitos de nós já imaginamos o Pai dos céus de forma infantilizada. Eu mesmo confesso isso, eu confesso. Tipo, como um ancião de barba branca, sabe? Sentado num trono branco, lá longe, lá no céu, que tá lá acolhendo as nossas orações, desde que sejamos bonzinhos e supliquemos muito, mas muito mesmo, aí ele atende os nossos desejos. É incrível como a religião pinta um Deus carente e magoado e, sabe, triste, cabisbaixo. Não. Definitivamente Deus não é isso. Por mais que pareça engraçado e infantil, a essência desse pensamento continua agindo em nossas mentes. Talvez mais evoluído, um pensamento mais evoluído, camuflado, né? Mas não deixa de ser um relacionamento interesseiro, sedento por bênçãos. Como se a vida não fosse já uma verdadeira bênção. Claro, por aqueles que assimilam ela da maneira correta. O problema está em nossa maneira de enxergar o que é viver de verdade. Mas enfim, quando chamamos Deus de Pai, temos que ter a consciência de que estamos chamando o infinito, o absoluto, o ser que sustenta o universo, a vida em essência de Pai. Essa é a vida que dá vida ao universo, à natureza, a nós. E nos dá vida por quê? Porque essa vida é essencialmente amor. Então, quando você se referir ao Pai dos céus, sinta que você está se referindo à vida e ao verdadeiro amor, à paz, à própria bondade em essência. Esse sim é o nosso Pai. Jesus tinha essa clareza muito definida, esse discernimento e, sobretudo, relacionamento com esse Pai Celestial. Então o lance está em conseguirmos captar precisamente essa profundidade dessa mistura de Jesus com o Eterno. Imagina só, sermos tão misturados assim com o Pai, com a vida, como o Filho é misturado com Ele. Isso é louco! E logo de cara, já no início dessa oração, Jesus nos ensina ao quê? A chamar o Criador de Pai. Lembra do Criador? Então, vai lá no Google qualquer coisa. Você tem noção que quando você diz Pai nosso que estais no céu, você está chamando o infinito de Pai? Você tem essa noção? E você também tem noção que esse Pai, por mais que ele seja ignorado por boa parte da humanidade, de maneira direta ou indireta, ou ignorado por muitos que se dizem seus filhos também, mas que só se aproximam dele, na realidade por interesse, esse Pai continua nos amando e nos sustentando. Continua nos dando bênçãos através da natureza, da chuva, do sol, para bons, para maus. Ou seja, continua nos dando todas as delícias que a gente encontra na existência. Somos nós que destruímos essas delícias, infelizmente. Então, ore, sabe? Não só o Pai Nosso, mas todas as suas orações com esse discernimento, com essa clareza. Enxergando que o Ser Todo-Poderoso é, ao mesmo tempo, um Pai totalmente amoroso, que não te obriga a amá-lo e nem reivindica qualquer coisa. Quem fica reivindicando as coisas diante do Pai e nos acusando é outro cara aí. E ainda por cima de tudo, além de nos sustentar, nos dá a possibilidade para que sejamos livremente bons. Fala sério, a imagem desse Pai vai mudando, né? Depois desse esclarecimento. Você vai vendo que ele é educado, que ele não é invasivo. Presta atenção. Tamanha é a confiança que Deus tem em si, em seu poder, que pode dar
a sua criatura a liberdade de ser o seu adversário. Sabe quem disse isso? Roberto Roden. Deus é um pai que te dá liberdade. Te deu tão falado, lembra? Livre-arbítrio. Não é um pai do castigo que prende, sabe? E obriga a fazer a sua vontade. Isso foi a religião que pintou esse quadro e que prende e coage as pessoas. Deus não. Deus nos liberta. Cristo nos liberta. Com Deus é assim. Tá, ok, você quer ir para longe de mim? Tudo bem. Por mais que ele se entristeça, ele te deixa ir. Mas ele é um pai que todo santo dia vai lá no portão na esperança que o filho esteja voltando para os seus braços. Como a famosa parábola do filho pródigo. Então a pergunta espantosa que precisa estar em nossas mentes é: que amor é esse? Sabe? Que amor é esse? Graça incalculável. Da Luma, né? O caráter do Altíssimo é infinitamente superior ao nosso convencional caráter egoísta, você não acha? E Jesus demonstra nessa oração que esse é sim o caminho que nos conduz à luz e que nos levará a ter esse mesmo caráter, o divino agindo e se manifestando em nós. Mas para isso precisamos de fato crucificar o nosso eu egóico. Então, quando a gente consegue absorver esse entendimento lá no nosso interior, é impossível não nos constrangermos. O mal e a cegueira tem que estar muito, mas muito evoluído dentro de um coração de uma pessoa que não se constrange com isso, sabe? Com tamanho amor. Que, inclusive, é o mesmo amor demonstrado por quem ensinou essa oração, que é o amor de alguém que entrega a sua vida em favor de todos. Olha só. Essa é a plataforma do reino de Deus, a essência do Pai Nosso que está no céu, que é o amor, a entrega, o desapego, a paz em meio a tudo isso. O meu desejo é que não queiramos mais ser adversário da bondade e do amor do nosso Pai. De um amor que tem a capacidade de entregar o seu próprio filho. Na realidade, de um amor de um pai que tem a capacidade de se entregar junto com o filho, porque ele mesmo estava no filho reconciliando com ele mesmo o mundo, como é dito em 2 Coríntios 5,19. Então, somos nós que ignoramos esse amor. E quando não, sem nem procurarmos saber o motivo, chegamos a odiar Deus. Contudo, tem sim um motivo, ou melhor, uma causa do porquê os filhos de Deus o odeiam. Eles apenas desconhecem essa causa ainda, mas isso é assunto para um outro momento. E para finalizar, eu quero que você tenha consciência de que esse Pai é nosso. Ele não é da religião Y nem da X, nem dos judeus somente, nem dos evangélicos ou dos católicos. Ele é nosso. Está em nós, está em todos, está em tudo, nos sustentando, mesmo que muitas vezes não o percebamos em nós, mesmo que o ignoremos. E o mais louco é que nada do que a gente faça pode fazer com que ele nos ame menos, porque isso defraudaria o caráter dele, quem ele é, a essência dele. Não tem como ele ser diferente, não tem como ele te amar menos do que incondicionalmente. Sabe quando você sente aquele traço de amor sincero, sabe? Lá no fundo, aquela coisinha gostosa. Muito diferente do sentimento egoísta e possessivo que a gente chama de amor. Então, saiba que esse sentimento de amor é o Pai, é Deus, é a essência divina, é o amor em essência se manifestando dentro de você. E é para isso que você existe, para sentir isso. Esse é o sentido da nossa vida. Por mais que a gente prefira silenciar muitas e muitas vezes esse sentimento para a gente continuar seguindo os nossos instintos da sobrevivência, sabe?
a nossa vontade de continuar correndo atrás do quê? Do vento. Por mais que a gente prefira continuar muitas vezes dopados, ele sempre está de mão estendida, de braços estendidos para nos resgatar, para nos tirar dessa anestesia do mundo e nos despertar, nos acordar para a verdadeira realidade. Que possamos contemplar o Pai Nosso, com a devida admiração e apreço que Ele merece. E além de desfrutá-lo, o que é uma verdadeira delícia, que a gente manifeste, que a gente o manifeste aos outros através das nossas vidas. É isso. Se fizer sentido para você, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir.